Olá, crianças! Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo muito bem. Então, crianças, a gente tem visto, durante essas semanas, sobre várias histórias. Quem gosta de história? Eu. Quem gosta de leitura? Eu. Tenho certeza que você também gosta. E a gente lê vários livros, várias literaturas, e a gente aprende sempre que a gente lê. Sempre a gente aprende alguma coisa. E a gente tem um livro, uma literatura muito especial, que é a Bíblia. A Bíblia, ela tem várias, olha só, inúmeras histórias. Cada uma mais linda que a outra, cada uma com um ensinamento para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida abundante, uma vida de alegria, de felicidade. E nós temos visto várias histórias. Já vimos sobre a criação do mundo, vimos que vimos que Deus criou o Jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso, cheio de árvores, de plantas, de flores, de animais. E aí, então, lá no jardim, nós vimos também que Deus criou também duas pessoas para viverem lá. Nós vimos que Deus criou primeiro Adão, e depois Deus criou Eva. E esse casal vivia lá no Jardim do Éden. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com esse casal lá no Jardim do Éden. E vamos ver o que eles fizeram. Então, Deus criou o Éden, como eu já falei com vocês, Deus criou o Éden para ser um lugar lindo e um lugar eterno. Um lugar eterno para Adão e para Eva. E ali naquele jardim havia duas árvores, ali no centro daquele jardim. Duas árvores. E aí então Deus criou essas duas árvores majestosas e elas se encontravam ali bem no meio do jardim. Cada uma delas tinha um propósito especial. A primeira árvore era a árvore da vida e o seu fruto daria vida para eles. E vida eterna, tanto para Adão quanto para Eva e para todos os seus descendentes. A outra árvore, que também se encontrava ali, era uma árvore muito importante também. Mas Deus pediu para que eles não comessem do fruto daquela árvore, nunca. Eles poderiam comer do fruto dessa primeira árvore aqui, mas da outra não era para eles comerem. Deus, então, deu essa informação para eles. E eles precisavam o quê? Obedecer. Porque Deus havia pedido, orientado, para que eles não comessem do fruto dessa árvore, da segunda árvore. Mas da primeira, eles podiam se alimentar com ela. E aí, então, o que aconteceu, pessoal? Porém, Eva, um dia, separada de Adão, passeando pelo jardim, sozinha, olhou para aquela árvore, achou o fruto da árvore lindo, maravilhoso. Olhou e viu aquele fruto lindo, maravilhoso. E aí, então, o que aconteceu? É claro que a gente não sabe que fruto era. Aqui eu estou usando uma maçã linda, maravilhosa, para aqueles que gostam de maçã, que apreciam. Olha que linda,
brilhante, chamando a atenção, um cheirinho maravilhoso. Então, ela olhou para o fruto, olhou para aquela árvore e desejou. E ainda, pessoal, ali, naquela árvore, havia o que, pessoal? O que tinha ali naquela árvore? Havia ali uma serpente alada, uma serpente linda, linda, linda. E aí, então, aquela serpente, ela fez o quê? Ela começou a conversar com Eva. Falava em tom suave, uma voz doce, foi falando com Eva o tempo todo, mas através daquela serpente, quem falava com Eva era Satanás, para convencer Eva a desobedecer a ordem que Deus havia dado, que não era para ela comer daquela segunda árvore, né? E aí, então, Eva não resistiu. A serpente deu para ela o fruto e ela fez o quê? Maravilhoso. Ela comeu o fruto. Doce, suculento. E ela não resistiu. Quando Adão viu que Eva vinha em sua direção com o fruto e que ela já havia mordido o fruto, Adão ficou triste, porque Eva havia desobedecido e havia comido o fruto. Porém, Eva ofereceu o fruto para Adão. E ele também fez o quê? Delicioso. E Adão também comeu o fruto, mordeu o fruto. Satanás estava feliz, porque ele havia enganado os dois, mostrando para eles, né, que eles poderiam comer e que eles seriam tão esperto e tão conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Era por isso que Deus havia proibido eles de comer o fruto. Foi isso que ele disse. Foi isso que a serpente disse, né? Que era por isso que Deus não queria que eles comessem. E aí eles comeram. E aí então eles acreditaram nas mentiras de Satanás. Acreditaram, pensando que aquilo era coisa boa e não era, né? Mas aquele fruto, crianças, ele não foi bom. Ele não foi bom por muito tempo. E logo, o que aconteceu? O que aconteceu? Logo os dois se sentiram tristes. Eles ficaram tristes, eles ficaram com vergonha e eles ficaram também com sentimento de culpa. Ou seja, se sentiram culpados por ter feito o que não era para ser feito. E aí então eles perceberam que a luz de Deus que os cobriam havia desaparecido. Já não tinha mais a luz que os cobria. E aí então eles se sentiram solitários, desprotegidos e também eles se sentiram nus. Os dois estavam nus. E o que eles fizeram? Para cobrir sua nudez, pegaram folhas de figueiras e tentaram fazer roupas para cobrir suas partes íntimas. Então Deus chamou Adão, porque ele estava escondido de Deus. Que Deus, lembra que a gente viu que Deus sempre conversava com eles? Então, eles se esconderam. E aí eles estavam escondidos. E aí então Deus chamou Adão. E aí Adão veio com a cabeça baixa, de vergonha. Foi assim que eles apareceram diante de Deus, depois de haver comido o fruto proibido. Aí então Deus perguntou: o que aconteceu?
Deus nem precisava perguntar isso, porque Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus perguntou. O que aconteceu? E aí então, o que houve? Um colocou a culpa no outro. Eva culpou... Não, perdão. Adão culpou Eva de ter oferecido para ele o fruto. Eva culpou a serpente que ofereceu para ela. A serpente não tinha ninguém para culpar. Mas um culpou o outro pelo fato de terem comido o fruto. Então Adão e Eva haviam desobedecido a Deus. E as consequências desse ato foram terríveis. Mas Deus não os abandonou. E a sua presença acalmou o coração deles. Como Deus estava ali, mesmo eles tendo feito coisa errada, eles se sentiram mais calmos porque Deus não havia abandonado. Mas a desobediência trouxe mudança para a vida deles. A vida deles já não seria mais a mesma. Houve muita mudança. Agora então, Adão e Eva não poderiam mais viver ali naquele paraíso, viver ali no Éden. Adão então teria que trabalhar para cultivar alimentos. E a Eva então sentiria dor quando tivesse filhos. E assim, Adão e Eva deixam o jardim do Éden, o paraíso, o lugar maravilhoso que Deus havia preparado para eles e para seus descendentes, e foram embora para nunca mais voltar. Mas, crianças, havia uma esperança. Havia uma esperança para eles. Deus nunca os deixaria. Assim como ele também nunca deixará nem a mim, nem a você. Adão e Eva não podiam ver mais Deus face a face, como eles viam antes. Como eles viam, conversavam no jardim do Éden. Mas Deus sempre estaria por perto. Essa é a promessa de Deus. E assim ele diz em sua palavra, lá em Mateus 28:20. Ele diz o seguinte: eu estou sempre com vocês. Amém.